Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Natasha Alexandrino, leciono no curso de Gestão Pública, disciplina de Licitações e Contratos Administrativos. Eu estou aqui no campus Porto Velho, Zona Norte, no estúdio do IFRO, e atrás de mim tem uma parede branca escrito EAD Mudando Realidades. Eu sou uma pessoa alta, estou com um terno marrom e uma blusa vermelha dentro. Então, gente, vamos lá para a nossa segunda unidade de licitações. E agora, finalmente, a gente vai estudar o que mudou em termos de modalidades licitatórias. Pois bem, já digo assim, para a gente começar, que a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, ela extinguiu duas modalidades licitatórias, né? Então, em relação a 8666, vocês vão perceber que acabou, tá bom? Acabou o convite e a tomada de preços. E por que acabou? Qual foi o argumento, né? Então, o argumento foi que o convite é onde ocorria a maior parte de fraude, né? Em termos de fraude, o convite era a modalidade licitatória que ficava mais suscetível para ter esse mau uso, né? E a tomada de preços, por outro lado, ela não tinha muita aplicabilidade prática, né? Então, a gente já tem aí que a Lei 14.133, ela não prevê, né? Ela extinguiu como modalidade licitatória o convite e a tomada de preço, e por outro lado, ela trouxe uma nova modalidade que se chama diálogo competitivo. Então vamos ver. Atualmente, as modalidades licitatórias estão no artigo 28 e são o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão. Aí a gente tem essa nova modalidade que é o diálogo competitivo. Em compensação, convite e tomada de preços foram excluídos, tá? Importante dizer que o artigo 28, né, no seu parágrafo 2º da nova lei, veda a criação de outras modalidades licitatórias e também veda a combinação de modalidades, tá bom? Agora, além das modalidades licitatórias, nós temos também procedimentos auxiliares da licitação, que é, por exemplo, o procedimento de manifestação de interesse, ou até mesmo a licitação, né, o sistema de registro de preço, tá bom? E aí esses procedimentos vão ser vistos adiante. Mas agora a gente vai começar realmente a estudar as modalidades licitatórias. E aí, para a gente quebrar o gelo, eu já trouxe o diálogo competitivo, né? Então, vamos começar com o que é novo. O diálogo competitivo, pessoal, ele tem uma origem, né? A inspiração dele, o modelo, a gente importou do direito europeu, né? Então, qual que é o lance? Às vezes, a administração, em situações mais complexas, ela não tem muito bem uma solução para aquele problema dela. Então, ela pode promover um diálogo com o particular, tá? Antes de licitar, tá? Esse diálogo entre a administração e o particular, ele é muito saudável, inclusive, né? Porque às vezes vai ser a iniciativa privada, o particular, que vai ter ali aquela solução. Então, vejam, o diálogo competitivo, ele tem essa origem, né, do direito europeu e é justamente aplicável nas licitações mais complexas, tá, pessoal? Tanto que aqui vocês vão se recordar que é necessário uma comissão de contratação. Não pode nem ser só aquele agente de contratação. Aqui precisa de uma comissão. E ela vai ser utilizada, por exemplo, nas licitações para concessão de serviço público e nas PPPs, tá? E aonde que está lá a definição do que é diálogo competitivo? No artigo 6º, inciso 42. Olha só, gente. O artigo 6º,
eu vou recomendar aqui para vocês. Abram a Lei 14.133, Ctrl F, né, site do Planalto, e leiam o artigo 6º desta lei. Porque no artigo 6º que vocês vão encontrar uma série de definições e conceitos, tá, importantes para a licitação. Inclusive, todas as modalidades estão lá previstas no artigo 6º também, e a explicação do que são, de fato, tais modalidades. Então, olha aqui no slide. Lá no artigo 6º, já fala que o diálogo competitivo é essa modalidade para contratos mais complexos, tá? Em que deve haver, antes, essa fase do diálogo. Então, o próprio nome já é autoexplicativo, porque a administração pública vai realizar diálogo com o licitante previamente selecionado, ok? Mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos. Então é assim, gente. No diálogo competitivo, é como se nós tivéssemos duas fases. Essa fase inicial é a fase dos diálogos e depois é um procedimento que é até parecido com o da concorrência, tá? Vejam, aqui no artigo 32 vai falar quando que a gente vai usar o diálogo competitivo, que é justamente, como eu já adiantei, quando é mais complexo, quando o objeto envolver uma inovação técnica ou tecnológica, né? Ou quando o órgão ou entidade não puder ter necessidade satisfeita com as adaptações e soluções disponíveis no mercado. Então, tem muito a ver com situações mais complexas, com o desenvolvimento de tecnologia, ou quando a administração tem o problema, né? Porque o problema a gente sempre tem, a administração sempre tem, mas ela não sabe muito bem como resolver este problema. Então, ela tem que, de forma bastante saudável, dialogar com a iniciativa privada. Vamos lá. De acordo com o 32 da nova Lei de Licitações, né? Então, você vai usar nesses casos também, quando as especificações técnicas não puderem ser definidas com precisão suficiente pela administração. E também quando houver a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam vir satisfazer suas necessidades, né? Para a solução técnica mais adequada, para os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução definida e a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Então, aqui eu trouxe para vocês a letra da lei mesmo, né, que vai falar quais são as hipóteses de incidência da modalidade de diálogo competitivo. Então, aqui eu resumi, né, essas fases do diálogo. Na primeira fase, então, dessa modalidade, diálogo competitivo, tem, como o próprio nome já diz, o diálogo entre os particulares e da administração e a instauração daquela comissão, né, de 3 servidores efetivos ou empregados públicos. Tá, o que é bacana? Dependendo da complexidade, a administração pode contratar, gente, até profissional da área técnica para auxiliar a comissão, né, uma espécie de assessoramento. E aí, nessa fase, tem a publicação de um edital com os requisitos objetivos que vai apresentar as necessidades da administração. Então, a administração vai falar assim, olha, eu tenho o problema X, né, que eu não sei solucionar. Particulares, vocês têm solução para o problema X, né? E aí, nesse edital vai ter o prazo de 25 dias úteis para manifestar interesse de participar da licitação, né, desse diálogo. E aí, neste momento, a administração começa a interagir com os particulares em reuniões que devem ser registradas e gravadas. Bem, então delibera, passemos para a segunda fase do diálogo competitivo. Se a gente já viu o diálogo, agora a gente vai ver o quê? A competição, né? Olha aí, aqui a gente tem um novo edital contendo a especificação da solução que atenda aquela necessidade, né, que resolva o nosso problema X, e os critérios objetivos a serem utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa, tá? Aqui, gente, a administração vai abrir um prazo
que não seja menor que 60 dias úteis para todos os licitantes pré-selecionados, e aí vai partir para aquele procedimento que é semelhante à modalidade concorrência, tá? Então, a gente está aí na expectativa de como o diálogo competitivo vai ser aplicado na prática, porque é uma modalidade nova, né, que veio incorporada do direito europeu para a Lei 14.133 de 2021. Então, a gente está, neste momento, com essa modalidade que ela é complexa e nova, e a gente quer ver, né? A gente deve acompanhar como que isso vai se dar na prática, ok? Aqui, gente, passando agora para a segunda modalidade, que hoje a gente vai ver bastante coisa aqui na unidade 2, eu vou falar do pregão, tá? No pregão, a gente tem a figura do pregoeiro. Então, quem que faz o pregão é o pregoeiro, que é um servidor designado para essa função de pregoeiro, tá bom? E aqui é muito interessante dizer, em termos de critério de julgamento, no pregão, o critério de julgamento objetivo vai ser o menor preço ou o maior desconto. Olha aí a inovação, maior desconto, tá? Beleza, prof, mas quando que a gente vai ter pregão? Olha aí, artigo 6º, já falei para vocês que lá tem tudo e mais um pouco. O pregão é aquela modalidade de licitação para bens e serviços comuns. Então, que não são especiais, né? Comuns. E aí, o critério de julgamento, como eu já falei, é o menor preço ou o maior desconto, tá bom? Só que qual que é a novidade? Olha a novidade aí, gente. A novidade é que a sistemática do pregão, na nova lei, ela é modificada, né? Então, o pregão admite lances verbais, visando uma contratação de menor custos, observados os requisitos mínimos de qualidade. E de acordo com o parágrafo único do artigo 29, o pregão ele não vai se aplicar aos serviços de técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras de engenharia, exceto se for serviço comum, beleza? Então, pregão, serviço comum, tá? Agora já a concorrência, e aí que eu quero falar para vocês dessas modificações, o que acontece? Na 8666, vocês vão lembrar, muitos de vocês vão lembrar, que a gente tinha aquela tabela, né? Que foi até uma tabela que foi atualizada há uns anos aí, falando, olha, se a licitação tem o valor tal, valor alto lá, daí tem que ser concorrência. Se tem o valor intermediário, tomada de preço, até tal valor, convite, isso acabou, tá? Na nova lei de licitações e contratos administrativos, a gente não tem mais essa tabela de preço. Então, qual que é a diferença do pregão, por exemplo, para a concorrência? No caso é que o pregão ele vai ocorrer nos bens e serviços comuns, né? E a concorrência, vejam, nos bens e serviços, olha a palavra, especiais, né? E de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, tá bom? E aqui também outra diferença, por exemplo, da concorrência para o pregão, é que enquanto no pregão a gente tem como critério o maior desconto ou o menor preço, aqui os critérios de julgamento já são bem mais extensos, olha aí. Então pode ser o menor preço, a melhor técnica, o conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico ou maior desconto, tá bom? E aí, como eu já disse para vocês, agora a gente não faz mais essa distinção entre as modalidades licitatórias em razão do valor, olha aí. Aqui, eu até tinha colocado como que era na antiga, tá? Olha aí. Obras e serviços de engenharia, valor acima de 3.300.000, tal. Agora não, tá? Agora, não, essa tabela aqui, ela não é mais necessária. Mas fica aí a título de ilustração. Beleza? Então, agora, passemos para a outra modalidade licitatória, que é o leilão. Bom, a gente já viu, então, a modalidade nova, diálogo competitivo, o pregão,
e a concorrência. É claro, gente, que vocês estão percebendo que a gente está vendo, assim, alguns pontos essenciais da matéria. Mas vocês têm que ler em conjunto a Lei 14.133, o roteiro, tá? Que vai ter bem mais coisa, e a minha biblioteca, tá bom? Aqui eu tô pontuando as principais mudanças e inovações, ok? Então, por isso que eu já vou passar para o leilão. Olha aí, aqui temos mudança também. O leilão, ele vai visar a alienação de bens imóveis ou móveis inservíveis, né? Aqueles que não têm utilidade, ou até aqueles que foram legalmente apreendidos. Então, a gente faz a licitação na modalidade de leilão. Não tem erro, beleza? E o critério aqui no leilão é o maior lance. Então, até coloquei um exemplo aqui, ó. Vamos supor, teve uma operação que prendeu bens móveis de origem ilícita, fruto do contrabando ou do descaminho. Então, estes bens, né, legalmente apreendidos, vão a leilão. E é um leilão modalidade licitatória, tá? Que não deve ser confundido com asta pública, que é quando os bens são penhorados por determinação judicial em alguma execução judicial promovida pela Fazenda Pública com regulamentação no Código de Processo Civil, beleza? Então, aqui eu tô falando de leilão administrativo. Leilão, modalidade licitatória, tá? Em que casos mesmo? Para alienação de bens imóveis, ou móveis inservíveis, ou bens legalmente apreendidos. Lembrando que aqui a gente tem a figura do leiloeiro oficial, ou o servidor designado para fazer o leilão, e a administração pública pode selecionar o leiloeiro oficial, no caso, por meio de um credenciamento ou por meio de uma licitação, tá? O que acontece? O leilão vai ser precedido de um edital publicado em um site, e neste edital, a gente deve constar algumas coisas, tais como descrição do bem, o valor e avaliação do bem, seu preço mínimo, a comissão do leiloeiro, se for o caso, a indicação do local dos móveis, a informação sobre o site, a data e o local do leilão e especificar se há eventuais ônus, gravames ou pendências nos bens a serem leiloados, beleza? Segundo o artigo 31 da nova lei, a gente tem que ampliar a publicidade do leilão, tá? Não se exige registro cadastral prévio, não tem fase de habilitação e o leilão tem que ser homologado assim que for concluída a fase dos lances, após a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante, tá? Agora, olha só a diferença que eu disse que eu ia trazer para vocês. Segundo a 8666, a alienação de bens imóveis, imóveis, poderia ser por meio de concorrência ou leilão. Agora, só leilão. Olha aí, ó. Agora, a gente tem no âmbito da 14.133, o âmbito de aplicação do leilão, ele foi ampliado, tá, gente? Então, atualmente, só o leilão serve para alienação de bens imóveis ou móveis inservíveis ou legalmente apreendidos. Beleza? Temos aqui agora este rol ampliado. Então, segundo a 14.133, a gente tem que usar o leilão necessariamente nessas hipóteses que eu acabei de citar. Seguimos? Vamos lá. Concurso. Ai, nossa, quero passar num concurso. Tá, pode passar no concurso, mas esse concurso público que você está pensando, nada tem a ver com concurso modalidade licitatória, tá bom, gente? Aqui é outra situação, vem cá, vamos lá. Existe um município, por exemplo, que tem uma praça, não sei, que está precisando de uma revitalização, né, uma modernização, brinquedo para as vovós, para os vovôs, para nós, mães, enfim, fazer lá o brinquedo, não, é aparelho de ginástica, para a gente fazer as atividades, parquinho para criançada, enfim. Tá precisando. Daí eles lançam, né? Esse município lança, a prefeitura lança um edital de licitação na modalidade de concurso, no sentido de que
quem fizer o melhor projeto ali arquitetônico para revitalizar esse espaço ganha um prêmio. Isso é uma modalidade de licitação chamada concurso. Vejam, o concurso modalidade licitatória é justamente a modalidade que quer escolher um trabalho técnico, né, concurso de monografia, artístico ou científico, tá? Aqui não tem como, né, gente? Critério de julgamento não vai ser menor preço, né? Sempre melhor técnica. Ou conteúdo artístico, ok? E aí, no final, quem ganhar recebe um prêmio ou uma remuneração. Aí sim, né, pessoal? Então, há um prêmio ou remuneração aos vencedores. E aí, eu dei até o exemplo aí do slide, que é aquele famoso concurso de monografia. Isso sim é concurso modalidade licitatória, não tem a ver com concurso público, tá? Concurso para escolher projeto arquitetônico e por aí vai, tá? E aí, gente, pra gente encerrar aqui as modalidades licitatórias e partir para a contratação direta, eu trouxe aqui um procedimento auxiliar de licitação que é o SRP, Sistema de Registro de Preços. Vamos ver? Está previsto no artigo 78.4 da 14133. Essa licitação para registro de preços é o SRP, Sistema de Registro de Preços, né? Então, neste caso, gente, qual que é a questão, o X da questão aqui do SRP? Neste caso, o poder público ele não vai licitar com a finalidade imediata de contratação, tá? Ele vai licitar para registrar os preços em uma ata de registro de preços que tem validade por determinado período, tá bom? Isso ocorre por quê, professora? Então, vamos supor que tem aquele item que é adquirido com muita frequência. Então, a gente já pode fazer essa ata, tá? Esta ata, né, de registro de preços implica um compromisso de fornecer nas condições estabelecidas, mas olha que interessante, ela não obriga a administração a contratar, tá bom? É facultada, inclusive, a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que motivada, tá? E beleza, então a gente faz o SRP, tem a ata de registro de preços. E qual que é a validade dessa ata? Essa ata, ela tem uma validade? Sim, resposta sim. Validade de 1 ano e pode ser prorrogada por igual período, beleza? Desde que comprove que é vantajoso. Então, pessoal, era isso que eu gostaria de falar com vocês aqui na nossa web aula sobre modalidades. Em relação ao sistema de registro de preços, é aqui, gente, que a gente tem a chamada licitação carona, tá? Como eu disse para vocês, é impossível abordar todos os tópicos dentro do tempo que eu tenho à disposição, mas eu peço que vocês estudem a temática da licitação carona, porque ela é um instrumento que está previsto na 14133, é bastante utilizado e pode ser muito bom para a administração ou muito ruim, tá? A licitação carona, ela também... Tem muita gente que não, né, que fica com o pé atrás em termos de carona, mas ela pode ser, sim, muito vantajosa para a administração. Então, deem uma olhada com carinho, tá? Em termos de adesão à ata de registro de preços, que é o nome técnico para a licitação carona. Tá? E para a gente caminhar aí para o fim, para o fim desta unidade, eu vou tratar agora da contratação direta, beleza? Olha aí. O que é contratação direta? São as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, tá? Mas não é um oba-oba. Isso aqui, gente, é quando não precisa licitar, mas precisa de um processo de contratação direta, não é uma coisa solta da cabeça do gestor, tá? O gestor não pode simplesmente adquirir um bem, ele tem que abrir um processinho de contratação direta, tá? E esse processo, ele tá no artigo 72 da nova Lei de Licitações e Contratos. Lembrem que eu abrevio NLL, é Nova Lei de Licitações. E aí, gente, fala aqui, ó, como que é esse processo, então, professora, de contratação direta, né?
fala que esse processo tem que ser instruído com documentos, inclusive. Então, documentos de formalização de demanda, se for o caso, TP, análise de risco, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo. Tem que ter estimativa de despesa, tem que ter parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstre o requisito. A demonstração, inclusive, da previsão de recursos orçamentários, tá? Com um compromisso a ser assumido. Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária. Uma razão, sim, de uma escolha do contratado. Uma justificativa de preço. Uma autorização da autoridade, tá bom? E o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. O que é isso, gente? Sempre tem que licitar? Não. A licitação está prevista lá na Constituição Federal como regra, né, que antecede as contratações públicas. Mas existem casos lícitos de contratação direta. Só que contratação direta não é simplesmente chegar e adquirir bens e serviços. Não. Estou dizendo para vocês que está no artigo 72 da 14133, esse processinho de contratação direta, que tem esses requisitos que a gente acabou de ver ali no slide, tá? Mas quando, então, a gente tem essa contratação direta? No caso de inexigibilidade e dispensa de licitação, tá? A inexigibilidade de licitação é quando a competição ela é inviável aqui. E eu trouxe alguns casos de inexigibilidade, tá? Do artigo 74. Então tá, vou mencionar aqui por alto. Depois vocês vão ler com calma os casos de inexigibilidade e dispensa. Mas então é inviável a competição, por exemplo, na aquisição de materiais, de equipamentos ou gêneros ou contratação de serviços que só podem ser fornecidos pelo representante exclusivo. É o caso do fornecedor exclusivo, tá? Só que, lógico, a administração tem que comprovar essa exclusividade, sendo proibida a preferência por uma marca específica, né? Além disso, isso aqui, galera, alunos e alunas, isso aqui polêmica. Polêmica. Olha aí, contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então, o que acontece? Os municípios vão lá e contratam o artista X. Óbvio que eu não vou falar nome de ninguém aqui, porque gosto é muito pessoal, mas contrata por meio da contratação direta por inexigibilidade de licitação. E aí começa. Não podia ter contratado? Não. Podia ter contratado? Não sei, vamos verificar? Olha aí. Tem que estar de acordo com o 74.2, né? Então, cabe, se for consagrado pela crítica especializada, pela opinião pública. E digo mais, acredito que lógico, é lícita essa contratação, é lícita, só que a gente tem que analisar também as condições do município, que eu acho que é isso que gera muita polêmica, que as pessoas dizem, nossa, mas o município não tem saneamento direito, não tem transporte público direito, aí contrata o cantor ou artista, ou sei lá quem, X, qualquer um, pode ser qualquer um, e com cachê altíssimo e tudo mais, e o município não tem condição nenhuma, tá. Mas o que eu tô mostrando para vocês é que essa é uma hipótese lícita de contratação direta por inexigibilidade de licitação, tá bom? Só que não imune a polêmicas, né, gente? Falou em licitação, falou em polêmica. Trouxe aí, ó, outras hipóteses, vocês vão ler com calma, mas aqui ele está dizendo, o legislador está dizendo que são aqueles serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, né? Então, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e de divulgação, que ele menciona vários, tá? Além disso, inexigibilidade de objetos que devam ou possam ser contratados por credenciamento, isso aqui é uma novidade. Aquisição ou locação de imóveis cuja característica de instalação e localizações
torne necessários a sua escolha. Destaco esse inciso 5 também, tá? E aí, é isso, pessoal. Estudem com calma depois o artigo 74. Agora eu vou tratar os casos de dispensa de licitação que estavam previstos lá no famoso artigo 24 da 8666, mas também vou tratar, assim, alguns pontos, porque aqui nós temos muitos pontos relevantes. Então, eu quero que vocês leiam um por um aí na casa de vocês, tá? Da legislação e no roteiro acompanhando também, ok? Vamos lá. Aqui, os casos de dispensa, o que a gente tem de interessante? Aqui, a competição, ela é possível, mas o legislador fala, não precisa licitar, tá bom? E por isso, gente, para não virar um oba-oba, farra do boi, esse rol é exaustivo. Então, ou tá aqui a hipótese de dispensa ou não está, tá? Todas as hipóteses de dispensa estão previstas na lei, ok? Aqui, gente, a competição ela é possível, mas a administração pública vai ter a discricionariedade de fazer ou não a licitação, de acordo com o interesse público. E esses casos de dispensa estão previstos no artigo 75 da nova lei, tá? E olha só, aqui já, esse inciso primeiro e segundo, eles já são, assim, uma inovação bem prática, que está sendo bastante aplicada já, porque aumentou o valor da dispensa. Neste caso, vocês vão ver, olha aí. Agora, a gente tem dispensa de licitação para contratação que envolve valor inferior a R$100 mil, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores, e também contratação que envolve valor inferior a R$50 mil, no caso de serviços e outras compras. Prof, mas por que isso acontece? Olha só, gente, porque a licitação, ela em si é um processo que custa caro, sabe? Então, o que o legislador pensou? Olha, é melhor eu colocar aqui alguns casos de dispensa de licitação em razão de um valor que eu considero pequeno, porque, de repente, fazer a licitação ficaria mais caro do que deixar a contratação direta. Então, é essa a lógica aqui, tá bom? Que seria as licitações de pequeno valor. Beleza? Aqui, então, são as contratações de pequeno valor. Isso aqui tem bastante aplicabilidade prática, esses incisos 1 e 2 do artigo 75 da nova lei, tá? Mas, como eu sempre digo, tem critério, não é uma coisa solta. Tem que ter, então, uma divulgação de aviso num site, pelo prazo mínimo de 3 dias úteis, com a especificação do objeto pretendido, com a manifestação de interesse da administração em obter propostas adicionais, e deve sim ser selecionada a mais vantajosa, e o pagamento preferencialmente vai ser por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado no PNCP. Opa, o que é PNCP? Portal Nacional das Contratações Públicas. Uma grande inovação da 14133 é o PNCP, que nada mais é do que um site, tá bom? Pesquisem, entrem, joguem aí no Google, PNCP. Vejam o funcionamento desse site que vai ser tão importante para a prática das nossas licitações e contratações públicas. Agora aqui, gente, a gente tem a dispensa também no caso de licitação frustrada e deserta. O que é isso? É quando não surge licitante interessado ou quando não é apresentado propostas válidas, né? Então, a gente tem a dispensa. E também, se a proposta apresentada tiver um preço muito superior ao do mercado, incompatível com os fixados pelos órgãos competentes. Olha aí. Então, aqui, a gente tem a licitação deserta e a frustrada. Sendo que a deserta é quando não tem licitante, o próprio nome já diz, né? E a frustrada é quando tem sim interessado, mas eles não são aptos a licitar, sendo desclassificados ou inabilitados, tá? Bem, vocês vão perceber
que existem outros inúmeros casos de dispensa de licitação. Tá, mas em razão do tempo, eu fiz esse recorte para trazer para vocês os mais importantes, os mais famosos, só que tem outros muito importantes também na 14133 e no nosso roteiro. Então, para a gente finalizar, outros casos de contratação direta, vocês vão consultar o nosso material e sempre eu vou bater nessa tecla do aluno e da aluna ler o livro indicado pela professora. Tem outros também, professora, não gostei do livro que a senhora indicou. Beleza, tem outros lá, já atualizadíssimos com a 14133 e disponíveis nessa joia rara. Vou até tentar desenhar uma joia aqui, ó, um diamante, que é a minha biblioteca, tá bom? Obrigada, pessoal, até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.